Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audioconferência da Fras-le relativa aos resultados do segundo trimestre e resultados acumulados no primeiro semestre de 2019. O Emerson de Souza, diretor de Relações com Investidores da Fras-le, e eu apresentaremos esta conferência. Também presente conosco o Roberto Pezzi, que é o nosso coordenador de Relações com Investidores. Inicialmente, deve ser lembrado que o começo de 2019 foi extremamente desafiador para a Fras-le, pois carregou o reflexo de algumas mudanças ocorridas no ano anterior, como uma carga tributária mais complexa, aumento nos custos e competitividade mais acirrada. Como é conhecimento de muitos dos senhores, a magnitude da pressão nos custou, exigiu a implementação de novas iniciativas. Colocamos em prática, então, um plano de contingência que se mostrou bastante assertivo, constatado através da melhoria dos resultados em relação ao trimestre anterior, além de deixar o caminho em boas condições para a continuidade de 2019 e já pavimentando o caminho para 2020. Outro ponto importante são os investimentos em competitividade das plantas, que começam a trazer retorno, enquanto outros ainda precisam de um pouco mais de atenção de tempo de maturação. A evolução das receitas ainda são um desafio. A situação econômica da Argentina ainda requer atenção, pois apesar do desempenho operacional das nossas unidades locais serem satisfatórios, os reflexos das altas taxas de inflação e dos fortes índices de desvalorização cambial da moeda local podem impactar no resultado financeiro, ainda que não efeito caixa e sim apenas contábil. O mercado norte-americano continua apresentando bons resultados durante o ano, devendo sofrer reduções no próximo ano, enquanto a Fremax, a última empresa adquirida dentro do grupo Fras-le, tem apresentado resultados excelentes. Agora eu convido o Emerson para iniciar a apresentação dos resultados. Emerson, por favor. Obrigado, Sérgio, e bom dia a todos que participam dessa audioconferência. Vamos passar agora para o slide 5. Nesse slide vamos abordar o desempenho da empresa e suas receitas. Aqui há uma importante parcela agregada à receita com a aquisição da Fremax, que não figurava no primeiro semestre de 2018. Além disso, há um aumento das taxas cambiais em torno de 12,3%, sobre o primeiro semestre de 2018. Esses elementos contribuíram para uma expansão nas receitas de 25% contra aquele semestre. Os volumes domésticos mantêm boa trajetória na linha pesada, mas ainda sofrem pelo fraco desempenho econômico no mercado da linha leve, afetado pelo desemprego alto e endividamento das famílias no Brasil. No slide 6, nós apresentamos aqui o breakdown das receitas pelo mercado externo e interno. A representatividade do mercado interno encerrou o primeiro semestre com uma participação de 50,3% da receita líquida e as receitas realizadas no mercado externo corresponderam por 49,7% do total vendido, praticamente meio a meio. Apesar da retomada lenta da economia, as novas operações da Fras-le no Brasil e o crescimento dos Estados Unidos conseguem equilibrar e compensar parcialmente os volumes menores na Argentina e na Europa. No slide 7, abordaremos nosso desempenho com relação à margem EBITDA. O EBITDA sofreu impactos importantes no desempenho do primeiro trimestre de 2019 e agora evoluiu a partir de ações implementadas nesse segundo trimestre, que resultaram em um bom avanço desse indicador no trimestre, o que encerrou o período em 42 milhões e margem de 12,4%. Entre os diversos fatores que contribuíram para melhorar o desempenho do EBITDA nesse semestre, podemos elencar a recomposição parcial de parte dos preços de produtos, adequações na estrutura, gastos de orçamento limitados àquilo que realmente é necessário, disciplina na decisão de investimentos, melhoria na eficiência das fábricas.
É importante esclarecer que, embora as adequações ocorridas na estrutura não tenham refletido positivamente no desempenho do primeiro semestre, por consequência dos custos agregados, é justo considerar que para os próximos trimestres este movimento registra efeito positivo no resultado operacional, sobretudo quando findado este processo e impactando de maneira mais expressiva em 2020. Por outro lado, também é importante reforçar que o fim dos benefícios fiscais e a pressão inflacionária nos preços de algumas matérias-primas e nos fretes ainda se mantém como ponto de atenção para a Fras-le, passíveis de desequilíbrio na performance operacional. O segundo gráfico apresenta a variação dos efeitos não recorrentes da composição do EBITDA do primeiro semestre, na ordem de 10 milhões, que o remetem para 81 milhões e margem de 12,2%. Entre os fatores que ajustam o resultado, destacamos a adequação na estrutura pelo montante de 5,6 milhões e o Hedge Accounting, 3,9 milhões, deduzidos da receita de exportações por efeito de mecanismo de proteção cambial. Ainda temos R$700 mil com assessorias e estudos para projetos de M&A. Apesar de não se tratar de resultado ajustado, é importante ainda salientar o efeito da implantação do IFRS 16, que impactou positivamente o EBITDA em 6 milhões no semestre, dos quais 3,4% correspondem ao segundo trimestre de 2019. Passaremos ao slide 8, onde abordaremos o resultado líquido da empresa. É importante falar que parte dos resultados do trimestre estão vinculados à correção monetária dos ativos das controladas Armetal e Farloc, adquiridas na Argentina em 2017, e sua correta adequação às normas relativas à hiperinflação naquele país. A combinação deste fator com outros já relacionados anteriormente permitiu um avanço no resultado líquido que saiu de um valor negativo no primeiro trimestre para um lucro de 28 milhões no segundo trimestre de 2019. Da mesma forma, houve um avanço na margem líquida do trimestre que chegou a 8,3% neste período. Quanto ao período acumulado do primeiro semestre, o lucro líquido consolidado somou 25,4 milhões, resultado que carrega os efeitos que comprometeram o desempenho líquido no primeiro trimestre. Além disso, para efeitos comparativos do semestre, é necessário destacar que também se aplicam os efeitos do ganho operacional na aquisição da Jurid, registrado no exercício do primeiro trimestre de 2018. Esse ponto está bem descrito e ampliado no nosso release de resultados para aqueles que quiserem aprofundar. No slide 9, abordaremos nosso capital de giro e a geração de caixa livre. Considerando o novo tamanho da companhia, com a consolidação das empresas adquiridas e formadas, o capital de giro da Fras-le apresenta, conforme a evolução observada no gráfico, uma evolução. Reforçamos mais uma vez que parte da evolução mostrada é natural e permanente, levando em consideração a natureza operacional dos novos centros de distribuição, que necessitam de estoques mais elevados para operar, característica primordial desse tipo de operação. Por outro lado, avaliamos possíveis alternativas ou oportunidades para melhorar. Por isso, estamos dedicando esforços para buscar mais eficiência nessas contas de capital de giro. Desta forma, considerando as novas operações, a NCG consolidada encerrou o primeiro semestre em 384,9 milhões, o que equivale a um crescimento de 2,4% em relação ao final de 2018. Cabe esclarecer que tanto o maior nível do dólar médio, quanto maior for o dólar médio, maior é o impacto dos saldos das contas do capital de giro dos nossos negócios fora do país pela conversão para reais. Além disso, a valorização do dólar perante o real também eleva as contas da conversão e consolidação dos balanços das controladas no exterior. Nesse trimestre, também foi necessário operar com uma estratégia de pré-buy, o que levou a empresa a uma elevação dos estoques de matéria-prima, com o objetivo de mitigar pressão inflacionária em determinados itens, principalmente aqueles metálicos. Da mesma forma, observa-se nova estrutura a refletir sobre o fluxo de caixa da companhia, para análise comparativa com períodos anteriores à recente expansão. Os incrementos mais relevantes no fluxo do primeiro semestre, além da evolução do capital de giro, também se concentram nos investimentos e nos dividendos pagos,
sobre juros sobre capital próprio. O impacto da geração operacional de caixa ocorrido no primeiro semestre, com fluxo de 65,7 milhões negativos, corroborou para o aumento da dívida líquida, o qual encerrou o período com um saldo de 206,9 milhões negativos. Finalizo aqui os slides que tratam dos resultados. Convido o Sérgio para retomar a apresentação e também aqueles que queiram aprofundar. Nós temos os slides adicionais no final desta apresentação, bem como o release destacando os principais eventos, explorando outros com mais detalhes. Sérgio, retomo a palavra para você. Obrigado, Emerson. Seguindo para o slide número 10. Apesar da Argentina ter deixado de ser um protagonista negativo nesse trimestre e a queda nos volumes parecer ter encontrado seu piso, as dificuldades no âmbito cambial, econômico e mercadológico permanecem no radar. Considerando que as dificuldades frágeis suas controladas naquele país são de ordem financeira e não operacional, a tendência é que elas permaneçam apresentando margens satisfatórias. Além disso, ainda contamos com espaço para nova sinergia entre as operações da Argentina, além de avaliar espaço para unificar os negócios locais. Nós seguimos acompanhando as eleições locais que podem influenciar o nosso ambiente de negócios nesse país, onde as prévias locais, como os senhores sabem, indicam o candidato peronista 15 pontos percentuais à frente do atual presidente, e o primeiro dia após a divulgação desses resultados trouxe turbulência para o câmbio, que tem influência importante nos negócios locais. Aproximadamente 13% das receitas da Fras-le estão alocadas naquele país. Independentemente de quem vença, o mercado continuará existindo e as controladas Fras-le continuarão sendo importante fornecedor local. Dentre os novos negócios, o destaque é a Fremax, que segue um ritmo satisfatório de implementação de sinergias, com melhora de margens já observadas, mesmo em um ano mais desafiador para o mercado de peças para veículos leves. Contamos ainda com um plano de expansão de capacidade, com previsão de conclusão para o primeiro trimestre de 2020. Apesar disso, as operações da Fremax na Argentina e na Europa ainda operam com desempenho abaixo do esperado e estamos trabalhando para criar um cenário mais favorável, além de avaliar a simplificação da estrutura societária com possibilidade de unificar a estrutura das unidades da Fras-le na Europa e na Argentina. Avançando para o slide 11. O compromisso da equipe Fras-le é com a entrega dos resultados consistentes. Conforme ficou claro ao longo desta apresentação, atuamos de forma consistente diante dos diversos desafios e obstáculos originados no início do ano e abrimos caminho para melhorar os resultados da companhia. Considerando isso, quero compartilhar com vocês nossa visão atual sobre os negócios da companhia. As margens estão em evolução, tanto através da recomposição dos preços, quanto melhorias nos processos internos e redução de custos. Estamos realizando novos investimentos nas fábricas e melhorias nos processos produtivos para aumentarmos ainda mais a competitividade e a eficiência. A implementação de ações que visam reduzir a necessidade de capital do giro são pauta constante. A atenção aos negócios na Argentina nos mostra a necessidade de redução à exposição cambial. Ajustes nesse sentido estão em andamento e devem concretizar-se no terceiro trimestre. Seguindo para o slide 12. Nesse slide, nós informamos os próximos eventos da companhia já agendados, através dos quais buscamos maior interação com os diversos públicos que compõem o mercado de capitais e o relacionamento com investidores. Ainda nesse mês de agosto, no dia 23, realizaremos o nosso evento da PIMEC no Hotel Blue Tree da Faria Lima, para o qual esperamos contar com a participação de todos e, dessa forma, explorar um pouco mais sobre o planejamento para as nossas operações.
Outro encontro que também se aproxima é o Fras-le Day, que acontecerá no dia 4 de setembro, o qual será o primeiro evento dessa natureza a ser realizado pela Fras-le, onde vocês terão a oportunidade de acompanhar de perto os processos internos na planta de Caxias do Sul. Para esse evento, temos como parceira a Marco Polo, que receberá os seus convidados no dia seguinte. Esperamos contar com a valorosa presença dos senhores nos dois eventos. Nossa apresentação se encerra aqui. Na webcast vocês encontrarão disponível a apresentação, bem como todo o material de apoio que aborda e demonstra com mais detalhes os indicadores financeiros e operacionais. Seguimos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas que tenham ficado. Quero agradecer a atenção dos senhores e abrir espaço para a nossa sessão de perguntas e respostas, na qual o Emerson, o Roberto e eu estamos à disposição para responder. Muito obrigado. Operadora, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call. Legal poder falar com vocês. Duas questões aqui do meu lado. A primeira sobre esse plano de contingência que vocês aplicaram ao longo aí do segundo TRI. Chamou a atenção essa melhora rápida aí de margem, TRI contra TRI, né? Então, queria saber o que ainda fica pendente, ou o que ainda é o ponto de atuação de vocês olhando aí para o terceiro trimestre. Então, se ainda tem aumentos de preço para ser implementado, se ainda tem corte de custo para ser feito, se a gente deve esperar ainda algum tipo de custo não recorrente com relação a ajuste de estrutura para os próximos trimestres e como está essa evolução, né? Acho que seria legal pegar um update disso. O segundo ponto, se vocês puderem, né, acho que fica inevitável a gente comentar de Argentina, né, Sérgio, ficou bem claro na apresentação que você fez que é uma questão muito mais de problema financeiro do que operacional lá na Argentina, né, então queria saber quais que são as alternativas aí que vocês estão estudando, talvez para transferir a dívida que vocês têm lá na operação para cá, enfim, quais que são as possibilidades que a gente pode esperar para tentar reduzir um pouco esse impacto da Argentina no resultado. Pessoal, são essas duas questões aí do meu lado. Obrigado. Lucas, bom dia, obrigado por participar, estar aqui conosco. Lucas, com relação à sua primeira pergunta, com relação a planos de contingência, nós ainda temos uma série de atividades previstas aí para o restante do ano, ou seja, nós não terminamos de nos reestruturar e continuaremos a ter impactos relativos à reestruturação. Temos projetos importantes naquilo que se refere à redução de custos de matéria-prima, que devem continuar aí a nos ajudar, digamos assim, a melhorar os resultados. Na medida que nós passemos a uma situação em que o nível de, digamos, de confiança do consumidor aumente, que o mercado fique um pouco mais receptivo, mais positivo, digamos assim, aqui no Brasil, nesse caso nós continuaremos também a evolução naquilo que se refere à recuperação de preços. Mas isso apenas após nós constatarmos que há uma melhoria no clima do segmento em que nós participamos aqui. Complementando o Sérgio, Lucas, bom dia, obrigado pela tua participação. Nós temos, obviamente, feito uma série de atividades, tentamos elencar aqui na apresentação, como o Sérgio já mencionou, algumas delas ainda em andamento, reestruturação, isso tem a ver não só com o nosso desempenho recente, mas também já em maturação ou em linha com os investimentos que a gente vem fazendo na planta, de modo a torná-la mais produtiva, com mais automação, trazendo oportunidades de ganho de eficiência e mantendo a competitividade da Fras-le, não só no país, mas também fora. Nós exportamos mais da metade da nossa receita do Brasil. O Sérgio mencionou algumas iniciativas com relação a custo de matéria-prima e também mencionou as possibilidades de a gente recuperar comercialmente. É importante que, do lado das vendas, a gente ainda tem percebido uma dificuldade maior na linha leve. Então, também agregado a isso, temos feito campanhas de vendas mais direcionadas aos aplicadores e ao público final dos nossos produtos, com o objetivo de ampliar o volume de vendas nesse setor. E aí sim, conforme o Sérgio já mencionou, uma vez que o índice de confiança melhora, a gente poder recuperar uma parte desses economics que nós tivemos
com dificuldade em relação ao repasse de matéria-prima. Nós continuamos firmes em busca de resultados. NCG também já mencionamos, é um ponto de atenção. A gente não está confortável com o nível de capital de giro hoje empregado na companhia e tem feito inúmeros esforços para tentar adequar isso e temos certeza que isso, ao longo desse exercício, já vai trazer resultados bons para ser apresentados ao mercado. Falando da sua segunda pergunta, Lucas, eu vou fazer alguns comentários contextualizando um pouquinho as nossas operações lá e eu pediria então que o Emerson complementasse, explicando depois o que nós estamos fazendo na Argentina. Mas apenas para recapitular, hoje 13% da nossa receita vem da Argentina e nós atuamos lá principalmente no mercado de reposição. E ao contrário do negócio de montadoras, nós temos aí a habilidade, obviamente dentro de certos limites, de se recuperar boa parte da desvalorização cambial. Então, é um diferencial do nosso negócio. Um bom exemplo disso, nessa semana, digamos, que se iniciou de forma tão tumultuada, naquilo que se refere à Argentina, nós suspendemos as vendas na segunda-feira, procurando, e elas continuam suspensas, procurando uma estabilização na moeda para que nós possamos reposicionar todos os preços, ou seja, é como se os nossos preços na Argentina fossem dolarizados, eles estão atrelados aos dólares. E nós fazemos esse reajuste de preços, esse realinhamento com uma frequência muito grande. O país tem aproximadamente 45 milhões de habitantes e uma frota de veículos muito importante, o que consome muitas peças de reposição. Mas, sem dúvida nenhuma, essa recessão prolongada, a hiperinflação, tem impactado os mercados de uma maneira geral, a receita líquida. Porém, Lucas, mesmo com tudo isso, nós estamos entregando margens operacionais sólidas da ordem de 16% a 17% de EBITDA lá. Obviamente, a recessão encolhe as vendas, mas temos essa habilidade de manter as margens. O problema real que nos atinge é mais de natureza contábil e não financeira. São os efeitos de desvalorização cambial e a contabilidade de hiperinflação ditada pelo IAS 29. E a consolidação no Brasil carrega esses efeitos e isso pode ser observado nas despesas financeiras. Também nós lembramos que isso não afeta, não impacta o caixa, são impactos contábeis apenas. Emerson, se você puder detalhar um pouquinho, apesar disso, o que nós estamos fazendo a mais na Argentina? De maneira geral, as nossas operações na Argentina, como o Sérgio já falou, elas são relacionadas à reposição e elas estão basicamente tratando, nós temos centros de exibições que compram e vendem, né, produtos, portanto a gente tem bastante exposição à moeda estrangeira, seja via vendas do Brasil para a Argentina, do Uruguai para a Argentina, ou de fornecedores da Armetal que estão localizados também nesses países, mas também na Ásia e outros países. Então, de maneira geral, a gente sempre vai ter um fluxo aberto, constante, de trade entre os nossos mercados. A gente tem feito algumas coisas importantes no sentido de minimizar a exposição. O primeiro delas nós temos tentado buscar uma consolidação das operações, simplificando de maneira geral a estrutura societária na Argentina. É importante falar que depois das aquisições da Armetal e Farloc e também da Fremax, nós hoje temos 4 empresas na Argentina. A Frade, Argentina, que já era desde a década de 80 da Frade. Depois compramos a Armetal, que tem uma participação na Farloc, que faz a produção, embalagem e envasamento de líquidos de freio, líquidos anticongelante e anticorrosivo. E compramos a Fremax, que também tem uma subsidiária na Argentina, que por sua vez controla a nossa unidade Fremax na Holanda. Então temos feito uma rápida readequação da estrutura societária para evitar ter essas interligações, tornando mais simples nossa operação lá. Isso deve acontecer até o final deste ano com esses ajustes
essas integrações já feitas fazem parte, inclusive, do nosso business case quando nós compramos essas operações. Também a gente está capitalizando parte das operações, a exposição que nós tínhamos intercompany entre a Fras-le Argentina com Fras-le Brasil. Uma parte disso foi capitalizado ao longo do último ano e agora mais recente também uma capitalização pequena. E também estamos transformando uma parte dos nossos saldos em abertos que eram contas de fornecedores, caracterizando um capital não fixo no país, tal, de modo que a gente possa mitigar isso na consolidação do Brasil. Nós também temos buscado alternativas com fornecedores, né? Mantendo nossa relação, mas mudando em alguns aspectos a relação que nós temos com eles, né? Ampliando prazos, em alguns casos tentando comprar também em peso argentino, em alguns casos alongando ou tornando parte do capital de giro empregado no país, dividindo esse risco com os nossos parceiros lá. Enfim, tudo isso para tentar reduzir a exposição cambial conectada com o momento do país, né? Obviamente, a gente tem feito isso, não temos aprofundado o disclosure disso ao mercado, porque faz parte do nosso dia a dia, mas uma vez que os problemas lá se tornem um pouco maiores, a gente vai manter isso recorrente na pauta de ações e de transparência com o mercado. Tá ótimo, Emerson, Sérgio, obrigado pelas explicações. Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, BTG Pactual. Pessoal, só mais uma dúvida rápida aqui, só para matar o assunto, enfim, podem comentar um pouquinho como é que está a operação da Fremax? Vocês deram um disclosure aí de como está a margem operacional na Argentina, né, rodando ali entre 16% e 7%, que é uma margem muito forte, né? Queria saber como é que está a margem individualizada da Fremax e como ela está se comportando versus ali o esperado na época da aquisição, se está acima ou se está abaixo. É isso. Obrigado, de novo. Legal, Lucas. Bom, nós temos uma série de implementações de sinergias na Fremax com a Fras-le, que são evidentes e que nortearam bastante nosso case de aquisição dessa empresa. A gente está muito, muito contente e feliz com a resposta dessas sinergias, né? A Fremax, no último trimestre, foi excepcional. A gente conseguiu manter margens superiores a 20% de EBITDA na unidade nesse trimestre. Obviamente, a gente não entende que isso que deve permanecer. A gente deve ter uma margem EBITDA individualizada na Fremax entre 17% a 20%. Esse é o número que nós perseguimos. Fremax também é impactada com relação às vendas e à performance na Argentina. Basicamente, na Argentina, hoje nós estamos vendendo 40% abaixo do nosso plano inicial. E na Europa, por conta dos problemas que nós temos hoje com China e Estados Unidos, está sendo inundada por produtos chineses, né, asiáticos, e isso tem também tornado bem difícil o nosso mercado lá. Nós estamos praticamente a metade daquilo que nós previmos no plano. Mas, mesmo assim, estamos bem acima daquilo, bem acima daquilo que nós esperávamos com a implantação das sinergias, né? E, obviamente, à medida que o tempo vai passando, esse dado vai equacionando a expectativa versus o que vai sendo entregue. Mas, de fato, é excepcional o desempenho e qualificar e manter isso nesse track certamente é importante para a Fras-le nesse momento onde algumas operações têm um pouco mais de tempo da maturação dos seus resultados, né? Se o senhor quer complementar, fazer alguma adição, a gente está bem feliz e eu dei uma ordem de grandeza aqui que nós não costumamos a expandir ao mercado, né, até para proteger a nossa uma unidade que ela tem outros competidores, mas a gente está realmente muito feliz aí, sobretudo esse desempenho vem das sinergias que nós estamos implantando. Como o Emerson se expressou muito bem, a unidade está cumprindo, atendendo às expectativas, até eu diria superando aquilo que nós imaginávamos. E se por um lado na Europa nós estamos vendo uma posição mais agressiva dos fornecedores chineses como resultado dessa guerra comercial entre eles e os Estados Unidos, por outro lado nós vemos o mercado norte-americano representando boas oportunidades para a Fremax. As nossas vendas para aquele país têm crescido
e estamos investindo para ampliação de capacidade da FREMA, de forma que estamos bastante otimistas com relação à continuidade do bom desempenho dessa unidade. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Obrigado, Lucas. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para as considerações finais. Sr. Sérgio, por favor, pode prosseguir. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos e de nos colocar à disposição para quaisquer questionamentos posteriores. Por favor, caso seja necessário, entre em contato diretamente com a nossa área de RI para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Obrigada. A audioconferência dos resultados da Fras-le está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Por favor, desconectem suas linhas agora.